Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começamos a quinta-feira. Você sabe que na quinta-feira a Casa de Maria, ela dedica os trabalhos espirituais à saúde. Médicos do mundo espiritual incorporam aos médiuns para trazer informações de como você curar o mal existente. Porém, é importante não limitarmos a nossa mente a males apenas físico. Entendemos que toda doença, antes de se manifestar no corpo, ela está na alma. Tá sim, tenha certeza disso. Ela está na alma. Quem anima um corpo é o espírito. O espírito é essa força que dá movimento, vida ao corpo. Tira o espírito, o que é que o corpo é? Veio do pó voltará. Não é o que está lá na Bíblia? O corpo volta ao pó. Bom, José Roberto Alonso é um desses médicos espirituais que se manifestam na Casa de Maria. E ele vai abordar o tema, a principal refeição do dia. Preste atenção. Aprendemos que o corpo precisa dos nutrientes que vêm da terra. Olha que interessante, né? A Bíblia diz que do pó nós viemos, do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. E de fato, o que mantém o corpo vivo é o espírito, mas esse corpo precisa de nutrientes que vêm da terra. E a alimentação é a melhor forma de você curar o seu corpo. Primeiro, instruções de como deve proceder para que o espírito animador do corpo saiba conduzir esse veículo e dar a ele o que é de necessário. Sabe, muitas doenças manifestam-se devido ao exagero, sabe, o excesso. Come em excesso, gordura em excesso, doce em excesso, prazeres em excesso. Tudo que excede, passa do limite, é prejudicial. Então os espíritos, eles trazem instruções de como devemos agir. Bom, vamos fazer a nossa prece e eu vou passar a palavra a esse amigo de todos nós. A prece que eu dedico a você e peço que seja uma referência para esse dia que amanhece, hoje a prece dominical, a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, sem perdas de tempo, eu peço que você preste atenção às palavras deste amigo espiritual, José Roberto Alonso. Graças a Deus, os nossos ciclos se renovam quando nós, com consciência, aprendemos o que somos nós e o que o nosso organismo precisa. Vem ano, vai ano, e as promessas com a saúde
quase sempre se esvaziam pelo próprio descontrole em que o organismo se encontra quando a alma não está em paz. Primeiro passo para a cura é sempre a paz de espírito, para que consigamos recuperar o equilíbrio funcional dos nossos órgãos. Fazer promessas quase sempre são esquecidas nos primeiros dias. Mas como todas as coisas funcionam bem, quando nós fazemos uma programação, estabelecemos metas alcançáveis na nossa vida. Não adianta forçar o corpo diante das condições em que ele está, mas sim fazermos um exame de consciência das atitudes que tomamos, que vão sempre resbalando no corpo. O corpo é o reflexo do estado emocional de cada um. Fazer tratamentos abusivos só desequilibram mais o sistema imunológico. Não se deve abster e nem deixar de lado os exames convencionais, que devem ser feitos, sim, anualmente, dentro de todo um campo preventivo e consciente do que devemos cuidar. Quando você vai ao médico, você deve, com consciência, prestar atenção ao que fazer para ter uma saúde adequada. E o que trata a nossa imunidade, primeiro é a nossa paz de espírito. Sempre a paz de espírito é o que vai nos trazer energia, vontade, disposição e uma consciência clara do que o nosso corpo precisa. Metas de todas as coisas que devemos fazer. Quais são os tipos de alimentos que devemos fazer uma migração de forma natural? Jamais você deve agir com choques alimentares no seu corpo, que ele não vai suportar, não vai entender e vai te enfraquecer. E o primeiro sinal do enfraquecimento vem do seu sistema nervoso, da sua irritação com tudo e todas as coisas ao seu redor. Para se vencer essa ansiedade, é preciso buscar os nutrientes nos alimentos certos, principalmente os frutos. Pessoas ansiosas quase nunca ingerem frutos. Estão sempre buscando essas artificialidades disponíveis, buscando facilidades. Enquanto que a ingestão de frutos de época vão tratar da ansiedade, vão equilibrar o sistema imunológico e vão trabalhar principalmente a coordenação que o cérebro precisa ter nas funções do organismo. Quando você não ingere frutas, você está colocando os seus órgãos em uma deficiente e em derradeira situação. Quando o seu corpo precisa de energia, buscam-se os alimentos ricos em fibras, ferro, cálcio, potássio, magnésio. Aí prestemos atenção do que as raízes nos fornecem. Para quem não gosta dessas raízes, percebam que são mais ansiosas e procuram substituir isso por açúcares em seus diversos estados.
o que prejudica sensivelmente a funcionabilidade, provocando um excesso de ansiedade e obesidade mórbida, acentuada, causando prejuízos ao funcionamento do pulmão e do coração. Começa a se sentir falta de ar, um peso na respiração, o coração começa a ter alterações em suas pulsações, em função da disfunção respiratória geradas pelas faltas de nutrientes que os músculos, os nervos, os ossos necessitam para uma boa manutenção da vida. Tudo isso precisa estar bem acompanhado por água. A água é insubstituível em todas as formas de vida. A água é essencial. E para isso, estabelecer metas reais do que o seu corpo precisa durante o dia, e não apenas beber toda a água de uma só vez, que é como uma enchente devastadora que chega e acaba prejudicando tudo que está pela frente. Quando você se habitua a tomar a água constantemente durante o dia, você previne todas as doenças do corpo: diabetes, hipertensão, neurastenia, problemas neurológicos, emocionais. Apenas regularizando a ingestão de água no seu dia a dia. Aqui não estamos falando da necessidade de se ingerir alimentos de origem animal. Isso é mais tradicional do que funcional. É um processo adaptativo consciente que os seres humanos precisam buscar. As coisas são simples. Quando você anota, sempre em local visível, e todos os dias você, com paciência no seu viver, vai anotando as metas cumpridas, como as lições que você precisa ter para o seu desenvolvimento do dia a dia. Preste atenção, que se você não tem tempo para se cuidar no dia a dia, você não vive a vida com a alegria que você gostaria de ter. O prazer da vida está em viver. Viver com saúde, viver com serenidade, sem pressa, sem a correria de ter que obrigar o corpo a corresponder aos descontroles emocionais que cada um tem. Comece a refletir sobre as metas alcançáveis e procure aos poucos verificar a sua alimentação. A primeira do dia tem de ser a melhor, a mais rica. O café da manhã é a principal refeição do dia. O almoço não se deve ingerir quantidades absurdas de carboidratos pelas necessidades dos irmãos. Quando você os consome demais, o tempo irá lhe mostrar o seu diabetes, sua hipertensão, o seu descontrole pelo excesso de carboidratos. E no seu jantar, comece a substituir o seu jantar por apenas chás, saladas, sem carnes, mas sem as obrigações. É um estágio de consciência em que você vai todo dia acordar melhor e mais disposto. Mas alguns irmãos que já em pensamento nos diz que acorda sempre atrasado,
e de manhã preferem dormir um pouco mais a ter que preparar um bom alimento, são os que com o tempo terão mais problemas na sua saúde em geral. É só prestar bem atenção que vocês conseguirão alcançar uma saúde de uma forma bem simples, cuidando dos seus hábitos, sem promessas, sem exigências, sem radicalismos. O corpo não suporta ações radicais, temporárias, nem contínuas. O corpo obedece ao seu ciclo natural de vida. Quando você assim o faz, você melhora a sua imunidade. Melhorando a sua imunidade, automaticamente ocorre um processo de rejuvenescimento funcional de todos os órgãos, das células, tecidos, tendões, músculos. A coisa mais importante é viver. A pressa só nos apressa a desencarnar antes do tempo. Isso não é saudável. O saudável é viver e viver em paz. Que todos tenham um ano feliz, metas alcançáveis. Sejam generosos consigo mesmos. Sejam generosos. Se amem. O segredo é simples demais para dizer que é um segredo. Tenhamos todos uma ótima tarde. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Obrigado, meu irmão. De fato, precisamos fortalecer o nosso corpo. O nosso campo imunológico tem que estar forte para combater os invasores. Quem são os invasores? Esses vírus que estão aí no ar, essas doenças que estão aí se manifestando em toda parte. Nós temos que estarmos fortes para combater, não é mesmo? Bom, Paulo de Moraes, a palavra é sua. Estamos analisando o que vem a ser o sinal da besta, o qual é imposto a todos com a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A pena ligada à recusa de receber este sinal é o confisco de todos os privilégios sociais, é a privação do direito de comprar e vender. O sinal, como já vimos, é o sinal da besta papalina. Contra esta adoração da besta e da sua imagem e a recepção do seu sinal, a mensagem do terceiro anjo deste Apocalipse, no capítulo 14, versículos 9 a 12, contém uma soleníssima advertência. É, pois, este o acontecimento que, segundo esta mesma profecia, havemos de ser em breve chamados a enfrentar, isto é, organizações humanas controladas, inspiradas pelo espírito do dragão, hão de levar os homens a praticar os atos que constituem, na realidade, a adoração de um poder religioso apóstata e a repetição do seu sinal. E se recusarem fazer isto, perdem os direitos de cidadania. É uma excomunhão taxativa.
ficam fora da lei do país. Tem que fazer o que constitui a adoração da imagem da besta, ou então perder a vida. É incrível, não é? Tudo isto em nome do Senhor Deus, que diz: não matarás. Deus ordena: não matarás, e estão querendo implantar a pena de morte praticamente no mundo todo. Agora vamos dizer a nós mesmos: isto é brincadeira de criança? Uma ordem de Deus é para se menosprezar? Que cada um consulte a sua própria consciência com relação a essas questões. Por outro lado, Deus envia uma mensagem um pouco antes da crise que está iminente, como vemos no capítulo 14, versículos 9 a 12, declarando que todo aquele que fizer estas coisas beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua santa ira. Aquele que recusar sujeitar-se a estas imposições dos poderes terrestres expõe-se às mais severas penas que seres humanos podem infligir. E aquele que se sujeitar se expõe às mais terríveis ameaças da ira divina que se encontram na palavra de Deus. Tem como fugir? Se hão de obedecer a Deus ou aos homens, há de ser decidido pelos homens da atualidade, pelos homens da idade presente da humanidade, sob a mais pesada pressão de ambos os lados, como jamais foi feita sobre qualquer outra geração do final, porque esta é a geração do final deste ciclo. A adoração da besta e da sua imagem e a recepção do seu sinal deve ser alguma coisa que implicava maior ofensa que se pode cometer contra Deus. Claro, para atrair contra si tão severa ameaça, tem que ser algo realmente fora do comum. Esta é uma obra que tem lugar nos últimos dias, no fim do ciclo. E como Deus deu em sua palavra tantas advertências mostrando o quanto estamos nos últimos dias, para que ninguém tenha de ser apanhado de surpresa pelo terrível dia do Senhor, que como um ladrão apareceria naquela imagem do próprio Jesus, assim, de igual modo, ele nos deve ter dado os meios pelos quais possamos determinar o que é a recepção do sinal da besta, sinal que ele tão fortemente condenou para que possamos evitar a terrível pena, tão certa que vai seguir a este ato. Qual ato? O ato de receber a marca da besta. Deus não considera levianamente as esperanças e destinos humanos, que venha ameaçar um castigo extremamente terrível contra determinado erro ou pecado e ponha depois, fora do nosso alcance, compreender o que seja essa transgressão, de modo a não termos como nos precaver contra ele. Preste atenção, porque isto está relacionado com o decálogo, mas o verdadeiro decálogo que está na Bíblia. O outro que anda por aí não é o decálogo. O de Deus é o que está na Bíblia. O outro não é de Deus. Tá certo?
Isso é muito importante. Por isso, nós estamos indo bem devagar para que a mensagem fique bem entronizada nas mentes, para que todos fiquem bem apercebidos do que está sendo tratado por Jesus no Apocalipse. Nada adianta a gente ganhar o texto e ao final ficar com cara de paisagem assim, ó. E, né, não adianta nada se a gente não entender absolutamente nada do que vem a ser o texto do Apocalipse. Por isso estamos indo bem devagar, para que a mensagem fique guardada. Às vezes repetimos, para quê? Para que a mensagem fique gravada na mente de todos. É o trabalho que vem sendo abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que dão valor ao Apocalipse, as suas palavras no Apocalipse, porque o Apocalipse é de Jesus, o Apocalipse não é de São João. Por mais mérito que o João evangelista possa ter, o Apocalipse não é dele. O Apocalipse é de Jesus, que recebeu de Deus. E aí, por intermédio de um anjo, enviou ao servo João, e João atestou a palavra de Deus. Quer dizer, isto é de Deus. E o João tem autoridade para fazer isso. Isso sim, não é? Ele atestou, ele deu testemunho de que estas palavras são de Jesus. Estas advertências aqui do Apocalipse são de Jesus. E benditos, bem-aventurados são todos esses que prestam atenção na leitura, que leem com atenção, que guardam, que meditam, que estudam, que procuram entender, porque bem-aventurados, porque eles entenderão o sentido do Apocalipse. Mas quem não der atenção, não der valor, vai se fazer o quê, não é? Vai se fazer o quê? Deus tenha piedade de todos esses. Ou, como disse Jesus, quando na cruz estava, que Deus os perdoe. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Não é isso? Mas nós seguiremos no próximo programa com o nosso estudo. Até lá e aquele fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado, meu amigo. De fato, a espiritualidade não falta conosco. Não falta, nunca faltou. Como Deus não falta conosco. Deus está sempre presente, nos dando tudo o que precisamos. Mas há momentos que nós faltamos com a nossa fé. Há momentos que nós faltamos com os nossos compromissos íntimos e pessoais. Quando eu falto comigo, eu vou criar faltas em minha vida. Quer dizer, faltará coisas para mim, porque eu estou em falta comigo. Exemplo, se eu faltar com uma boa alimentação, me faltará saúde. Me faltará saúde. Se eu faltar com Deus, me faltará proteção contra os males. Se eu falto com a minha fé, eu ficarei aberto, vulnerável à influência do mal. Então eu não posso faltar com aquilo que cabe a mim, que é cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu coração, da minha alma. Não falte, para não te faltar nada. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.